Bem-vindos ao Pod Inspira, segunda temporada. Eu sou Patrícia, a host, junto com a Bia nessa temporada. E hoje estamos com a Vanessa Guimarães, médica cardiologista pediátrica pelo INCOR USP, chefe da pediatria, cardiologia pediátrica no Sírio-Libanês, autora de vários livros, especialista em humanização. Vanessa, fala um currículo pouquinho. Enorme. Exatamente, fala um pouquinho de você. Oi, gente, obrigada pelo convite. Eu adorei quando a Patrícia me falou que você estava com esse projeto. Eu acho que vai ser um sucesso, já está sendo. Então, estou aqui para contribuir aí um pouquinho e dar informações sobre temas legais aí que conectam coração, cabeça, Mas psicologia, como assim? psiquiatria. Como é que tá uma psicóloga e uma psiquiatra conversando? Existe isso, gente? Sim, ó. Isso somos forças, na verdade, né? A gente imagina que vocês trabalham sempre juntas. Mas, vamos lá. Vamos começar. Vamos começar já. Já pode. Van, me explica um pouquinho, né? De como esse negócio, coração, ansiedade. O que é isso? Depressão, essas coisas. Não tem nada a ver ou tem a ver? Tem a ver, sim. Na verdade, os sintomas da ansiedade, da depressão, eles se confundem com sintomas cardíacos muitas vezes, né? Então, eu posso estar falando aqui de doenças do coração em que o paciente acaba também evoluindo com ansiedade ou com depressão, ou ambos, né? Ou então, a ansiedade, a depressão gerando sintomas que fazem com que pareça que tem uma doença cardíaca, mas, na verdade, são os sintomas que se controlam depois do controle da ansiedade e da depressão. Então, dá para juntar de várias formas aí esses temas. E a parte pediátrica... pode falar, Paty. Quero aproveitar essa fala dela para a gente pontuar porque na psiquiatria a gente não tem exame para fazer diagnóstico. Então, a gente sempre tem que fazer exame para excluir que tenha outra causa. Então, o psiquiatra, independente da idade do paciente, vai ter que sempre, num caso desse, de sintomas que pareçam de alguma questão cardiológica, solicitar ou encaminhar para o cardiologista para excluir, né? Por isso, juntas aqui, ó, todo mundo pra gente juntas. falando sobre esses temas, porque realmente eu tenho muitos pacientes no consultório que a minha participação é fazer o diagnóstico diferencial, é conseguir definir que aquele paciente não é um cardiopata de base, não tem uma alteração cardíaca de base. E aí ainda tem os casos em que tratando ansiedade, depressão, TDAH, pânico. Autismo, pânico, exato. Usando os antipsicóticos, a gente acaba tendo repercussão cardiovascular. E aí são as medicações causando alterações cardíacas. Então, os cenários possíveis é ser uma questão cardiológica e não ser psiquiátrica, excluir que é cardiológico e aí você vai ter certeza que é psiquiátrico. Pode ter os dois, que tem gente, né, que para pegar a gente tem dos dois. Associa. E, às vezes, o tratamento traz, né? Porque a medicação pode ter como efeito colateral alguma questão cardiológica. Resumiu perfeitamente. E a parte pediátrica, que eu vi aqui, crianças podem ter aceleração por ansiedade, ou é só coisa de adulto? Como é que é isso? Eu diria que nossas crianças estão muito ansiosas, né? Isso aparentemente já era esperado com esse boom da tecnologia há uns anos aí atrás, né? Essa última década, eu diria, já tinham trabalhos mostrando que a tecnologia poderia gerar, né, esse acesso tão grande à tecnologia, a velocidade das informações, poderia gerar ansiedade nos pacientes. E isso, hoje, as nossas crianças são alvo, né, do que esses trabalhos mostravam. Então, o dia a dia, essa coisa de estar passando a tela o tempo todo, quando a tela para um pouquinho para pensar, ele já não tem paciência, né? Diferente da gente que tinha um intervalo, né, o comercial, a gente tinha muito tempo brincando de uma forma um pouco mais tranquila, né, montando casinha, brincando realmente de carrinho. As crianças hoje são muito mais velozes no raciocínio, por isso que a gente está o
tempo todo aí se admirando, né, com o potencial de várias crianças ou da maioria, eu diria. Mais ou menos persistentes, né? Exato. Isso, assim, vão ter coisas que eu vou estar repetindo sempre. Tem coisas que eu acho muito importante e eu vou martelar. De novo, a questão do desenvolvimento das habilidades de acordo com a idade. Se você é novo, tudo para você só dura no máximo 1 minuto e você vai trocando, como que você vai desenvolver paciência, tranquilidade? Como é que você vai assistir um filme de 2 horas? Não vai, porque você nunca fez aquilo na vida. É a tal da questão da velocidade, né, de transmissão dos canais agora. No que você assiste em 1,5 ou ouve um áudio em 1,5, o próprio YouTube em 1,5, depois você escuta em 2 vezes e agora já tem plataforma em 3 vezes. Então, só daí, quando você vai falar com alguém, a pessoa já não está com paciência, acha que você fala lento, né? E esse ritmo tá frenético. Acho que o dia de todo mundo está corrido, as crianças estão cheias de atividades. A gente realmente acha até estranho quando tem tempo para parar, né? E não para. Quem assiste Sessão da Tarde hoje em dia? Quem são? Como se alimentam? A gente são? Não conhece mais, né? Com essa questão da agilidade, desde pequeno, aí tem uma exigência do mundo de uma performance de você dar conta ali de coisas que não são possíveis para o ser humano. As pessoas chegam achando que tem TDAH, que tem ansiedade, que tem alguma questão cardiológica e, na verdade, aquilo é situacional? Ah, sem dúvida. Bem, eu acho que isso até também é um tema muito atual, né? Principalmente o pós-pandemia e todas as questões que a pandemia trouxe para a nossa vida, aumentou muito o diagnóstico de TDAH, de autismo, condições que a gente até um tempo atrás desconhecia, e acaba acontecendo de pessoas que, teoricamente, não têm o diagnóstico, começarem a se intitular como portadoras de TDAH, por exemplo, por enxergar alguma particularidade, né, algum sintoma semelhante, e aí a dificuldade de foco, de atenção, né, a dificuldade de conseguir organizar muito bem o seu dia a dia, suas funções, faz com que as pessoas comecem a achar que tem. E eu particularmente como cardiologista, considero que é muito importante que o diagnóstico seja feito para quem realmente tem, né, com muita seriedade, porque isso implica em muitas questões. Então, uma vez que o diagnóstico, que se tem um diagnóstico, talvez você tenha realmente a indicação de tratamento, você vai ter sintomas que a gente tem que entender que se correlacionam com a condição, se correlacionam com o tratamento. Tem muita gente usando medicação e querendo as medicações para melhorar algo a produtividade. Então, a gente não está falando de algo que é inócuo, né? Tem que ter muito cuidado com o que você absorve de medicamento sem indicação ou sem uma orientação médica adequada, porque podem vir situações graves a partir daí, né? Tem gente que percebe sintomas que são normais achando que não é. Que a ansiedade é uma coisa normal do ser humano. Sim, aí tem pessoas que são mais sensíveis, mas a questão aí de perceber sintomas por exemplo, tem muita gente que consegue sentir batimento cardíaco e a gente investiga e não tem arritmia. Então, sim, são pessoas mais sensíveis, eu diria, nesse contexto. Mas a ansiedade, ela traz mesmo a taquicardia, né? E aí o paciente sente a palpitação, só que não é uma arritmia, normalmente. Aí até pode ser que ele tenha as duas condições associadas, mas normalmente a ansiedade está mimetizando, trazendo aí à tona a taquicardia e esse desconforto. O que é mimetizar? Trazendo algo que se assemelha, parece, mas não é. Doc, como é que eu sei que eu tô tendo uma crise do coração? Crise do coração é ótimo, né?
crise do coração, como é que eu sei que é ansiedade, como é que eu sei que é coração partido porque me deixaram, como é que eu consigo perceber o meu corpo? Porque muitas pessoas também têm dificuldade. Então, a gente espera que pessoas que não sejam da área de saúde assistam o programa, até para informar, porque às vezes a gente não tem informação e a pessoa não consegue nem saber o que está acontecendo. O que eu falo da dor do coração partido é porque as pessoas falam muito que elas falam, é uma dor aqui, eu estou sofrendo aqui. Então, qual que é essa diferença aí? Eu já internei paciente e era paixão. Mulher, me conta isso daí, olha, você viu? Era, na verdade, toda a palpitação que estava sentindo, só que era uma paciente que já tinha arritmia de base e já tinha sido tratada da arritmia com um estudo eletrofisiológico, por exemplo. E ela acabou que, quando começou a sentir as palpitações do amor... Coração partido. Existe a síndrome do coração partido? Aí existe, mas é uma doença real, tá? Não é do House, né? Que eu sou formada em House, Dó. A Takotsubo é uma doença mesmo que, com o estresse agudo, altamente intenso, gera um desconforto, o coração exatamente fica com essa impressão. Parece um coração partido, né? A forma. Quando faz um exame de imagem. O exame de imagem consegue definir. E aí, isso é realmente relacionado às emoções. Olha que interessante, né? Chocada. Mas conta dessa mulher, o que você internou, o que aconteceu? Não, e aí ficou monitorizada. E o namorado veio visitar, tinha 2 dias, tinha acabado de começar o namoro. E aí acelerou. Que lindo! E monitorizada a gente via que era um ataque cardíaco sinusal, que é a da emoção mesmo, é quando você... A gente tem ataque cardíaco de emoção? A gente tem taquicardia, enfim. O ritmo cardíaco normal, o ritmo cardíaco acelerado, que é o mesmo lugar que está estimulando o coração a contrair, mas é mais acelerado ou menos acelerado. Quando a gente dorme, desacelera. Quando a gente corre, quando a gente está nervoso, ansioso por alguma situação, a gente acelera o coração. Então, essa condição era realmente essa taquicardia sinusal, que é a das emoções. A que acontece na febre também, por exemplo, que é uma condição em que o corpo está necessitando de mais fluxo de sangue, e aí acelera o coração, mas acalmar essa situação passa. Então, não era uma patologia, de fato. Aí, essa questão que você está falando do autoconhecimento, ela é muito importante. É muito. É muito importante. E dessa paciente, estou até fazendo uma relação até com paciente com asma. Porque como ela devia ter essa doença que o coração dela acelerava desde cedo, ela se conheceu daquele jeito, ela não tinha parâmetro para comparar. É igual o paciente tem asma desde pequenininho e muitas vezes na hora que vai fazer a atividade física aeróbica, no que começa a respirar, já fica com medo de ter uma crise. E tô lembrando de como que é a mulher quando está na gestação, que você não sabe às vezes quando é gases, quando é o bebê chutando, batendo, e aí... Bem por aí. Eu, por exemplo, tive uma situação onde eu tinha uma dúvida, não sabia o que era, e quando eu estava no ultrassom, eu senti e ao mesmo tempo vi. Aí eu, então é isso. O autoconhecimento é muito importante. Eu cuido de muitos pacientes com desautonomia. Que isso? Que é a situação extrema é o desmaio, muitas vezes por essa causa, que é a desautonomia, que é uma irregularidade na compensação do sistema nervoso autônomo, que é o simpático e o parasimpático. Então, o simpático liberação de adrenalina, em que acelera o coração e aumenta a pressão. O parasimpático libera acetilcolina, baixa a frequência, baixa a pressão. Eles estão o tempo todo atuando em equilíbrio, né? Você vai correr, o simpático atua, você vai dormir, o parasimpático prepondera. Mas tem pacientes que têm uma desregulação nesse automatismo, nesse ajuste, eu diria. E aí tem uma tendência maior em situações como o lugar abafado, o calor, e que a gente está vivendo isso
muito intensamente ultimamente, ficar em pé muito tempo, a não se hidratar direito, ou junta com hipoglicemia, porque não se alimenta direito, ter o risco do desmaio. Essa condição, normalmente, ela não é grave por si só. Desmaia, é por falta de pressão para levar sangue adequadamente para a cabeça, para o cérebro. Então, acontece o mal-estar, às vezes é só tontura, ou às vezes pode chegar a ter o desmaio. E quando desmaia, o próprio corpo favorece chegar sangue na cabeça, na posição em ortostase, que a gravidade parou de atuar. A gente acaba... o ideal é levantar as pernas, eu sempre comento. Nada de ficar batendo no rosto da paciente, botar água, sal, ele vai se engasgar, porque está desacordado. Jogar um balde d'água na cabeça. Não é isso que melhora, mas levanta as pernas a 45 graus, que isso vai ajudar a chegar mais sangue rápido no cérebro e ele dá a despertada. E eu digo, normalmente não é uma situação que é fatal, a questão do desmaio, poucos minutos depois o paciente retorna, mas a queda pode ser fatal, né? Cair da própria altura, desabar no chão da própria altura, pode gerar um TCE, um acidente grave. Então, isso as crianças, as mães estão percebendo muito mais nas crianças. E aí eu acabo tendo que exatamente ajudar nesse autoconhecimento, porque são crianças que se habituam com a sensação de sede, que comem com intervalos longos e aí acaba associando aí esse risco a brincadeiras no sol, a estar realmente em situações, né, que geram uma queda de pressão mais fácil. Aquela questão, por exemplo, do show, que a gente teve vários desmaios, enfim, da Taylor Swift aqui, aquilo, sem dúvida, acabou, foi o pico de situações assim, que a desidratação, mais o calor, mais o lugar aglomerado favoreceram o desmaio de muitas pessoas. E pode ter relação com a ansiedade? Esse não... Pode ter, na verdade, o paciente ter ansiedade e ter também essa condição, porque essa condição também gera, em algumas situações, uma aceleração do coração, tentando compensar a queda da pressão. E isso não necessariamente acontece efetivamente, por isso o paciente desmaia. Então, sim, no consultório tem que estar... Eu já tenho todo um cronograma de investigar tudo isso e depois de fazer as orientações para gerar esse autoconhecimento. Antes, a gente ficava nervoso com prova, né? Hoje, eles eles conseguem perceber provavelmente a mesma sensação que a gente tinha, mas todo mundo se preocupa mais se é uma condição patológica ou não. Então, eu tenho até medo, porque hoje em dia, quando a gente fala de sintomas na internet, as pessoas absorvem muito e levam para elas, que aí é os diagnósticos infinitos, e a coisa do estou tendo um problema do coração. Porque o básico é sentir uma dor, eu estou te falando porque meus pacientes falam, eu acho que eu não estou bem, porque eu senti uma dor no braço. E bem aleatório, tá? Sim. Mas eu vi não sei aonde, que o braço formigando e o coração, e eu tô sentindo um peso no coração. E eu ficava, isso é angústia ou é um problema cardiológico? E a pessoa ficava, não, um peso. Eu fico, gente, é o peso emocional? Eu vou pedir para ela falar, mas com muito medo, cautela, porque aí depois tem o corte, só tem ela falando e fala, pronto, eu tenho problema no coração. Não, mas eu acho que nessas situações, quando a dúvida realmente fica firme, né, porque o paciente relata muito intensamente esses sintomas, a avaliação cardiológica deveria ser realizada mesmo, né? É muito difícil você definir. Vejam, a gente está falando que infarto e AVC são as maiores causas de morte no mundo. A gente tem uma dor no coração, é difícil você também subestimar. A gente está falando de algo que pode ser, sim, algo sério, né? Algo grave. Na dúvida, vai no especialista, se ele falar não é nada, que bom. Exato. Eu acho que sempre ajuda.
E ajuda o profissional também, porque eu costumo fazer uma rede de apoio aí para o meu paciente, troco mensagem, às vezes faz grupo, eu, psiquiatra, psicóloga, enfim, nutricionista, quando é transtorno alimentar, a gente faz um grupão, exatamente para formar realmente uma rede de apoio para definir o que aquele paciente precisa para melhorar, porque as situações às vezes ficam realmente muito embrincadas, né? Muito juntas. E quando se trata da medicação gerando risco, ou gerando uma alteração que seja, a gente também tem que estar junto para definir se o risco-benefício está valendo a pena, né, de manter aquela medicação. Já tive situações recentes agora de ter que tirar o Atenta, por exemplo, que é uma medicação mais nova, né, para TDAH, exato. E eu tive que tirar porque aumentou muito as palpitações e as extrasístoles e taquicardias. Começou a ter taquicardia supraventricular, um paciente... Que é isso? É uma aceleração de um foco diferente do interruptor natural do coração. E aí é uma arritmia mesmo. Então, a gente tem realmente isso associado. E se não avalia, muitas vezes são silentes essas questões. Imagina a criança de 6, 7 anos, às vezes ele sente algo e não sabe referir, às vezes ele não sente, e se a gente não fizer uma avaliação, ele fica anos a fio com a medicação, sem a gente diagnosticar a condição associada à medicação e gerando risco, né? Isso é uma questão muito interessante, porque, comentei aqui do autoconhecimento, você não pode esperar que uma criança aí, nessa faixa de 6 anos, se conheça tão bem para poder falar, meu coração acho que está batendo aqui um pouco mais rápido do que o normal. E a gente sabe que essas medicações de TDAH, elas, com muita frequência, podem aumentar tanto a quantidade, acelerar os batimentos cardíacos, aumentar a pressão. Isso. Do seu ponto de vista, como cardiologista pediátrica, como deve ser feito esse acompanhamento, a parceria com o psiquiatra ou com o médico que tiver prescrito a medicação? Eu, particularmente, acho que, enfim, vai introduzir a medicação em crianças. O ideal é que ela tivesse uma avaliação cardiológica prévia. Antes de começar a medicação. Exato. E os dois profissionais atuassem em conjunto. Sim. Uma vez que está tudo bem, então é o que eu costumo fazer. Introduz a medicação, pode ficar... Aí eu digo, olha, pode ficar tranquilo, eu vou acompanhar. E aí, se eu perceber que tem algo, né, na minha avaliação que está mudando por causa da medicação, eu sinalizo, aí a gente troca a ideia e vê o que vale. Foi o que aconteceu com esse meu caso recente com o Atenta. Então, acho que é mais seguro para todos, né? Porque as pessoas têm isso, né? A Paty sabe bem que as pessoas estão tomando medicação, certo? Para uma hiperprodutividade, e aí... Entra muito adolescente na fase do vestibular, pessoas que prestam concurso, residentes, não vou comentar muito. Doc, qual que é os problemas que eu posso ter tomando, principalmente as medicações da questão do déficit de atenção? E aí, assim, né, eu tomo o Atenta, eu tomo um Red Bull, pego um café. Como é que é isso aí, né, gente? Não dorme. Não dorme. É bem por aí, ó. Pega um hamburgão. Metilfenidato, as anfetaminas, a atomoxetina, que é o Atenta, enfim. Eles tendem a aumentar realmente assim, a frequência cardíaca, a pressão arterial. E aí, não vão ser todos os pacientes que vão ter problema, claro, mas tem os predisponentes, né? E é individualizar cada situação. Então, tem pacientes que já têm arritmia e nem sabem. Pacientes que têm, sabem, e mesmo assim são diagnosticados com a condição e têm que fazer uso de alguma medicação para melhoria, para controle clínico e para ajuda aí em retomar condições de vida, melhorar na escola, né? Passar no concurso, e é realmente indicado para alguns casos, mas ter cuidado. Eu digo que tem que ter cuidado do uso indiscriminado, achar que são medicações que não causam nada e você ter fator de risco, né? Ou seja, a nossa geração ainda diria...
não sei se vocês concordam, mas a nossa geração ainda é uma geração que não gostava de ir no médico, que tem medo de procurar, dos nossos pais mais ainda. Né? Quem procura acha, quem procura a acha, a gente já ia mais, mas quem tem exame de laboratório colhido na infância aqui? A maioria não colhia, era uma coisa, criança não adoece. Tem meio né? uma pré-concepção de que, assim, criança não é para ter doença, não é para ficar doente. Exato. Só que esses fatores de risco para o coração, para o AVC, eles foram puxados para a infância. Se a gente pensar que as causas de morte principais são o AVC e o infarto, e a gente acaba começando a se prevenir, a tirar esses fatores de risco com 40, a querer retirar, né? Mas não consegue, mas a partir dos 40, que é quando a gente, acho que agora eu tenho que ter um médico, fazer um check-up e tal, tá tarde. Tem crianças que os trabalhos mostram estria de colesterol nas coronárias a partir dos 7, 8 anos de idade em autópsia. Agora, isso está acontecendo... Deixa ela explicar, porque você entendeu, mas a galera não entendeu o que ela falou. O que é estria? Estria não é o que a gente tem no corpo? Não, seriam filamentos de colesterol nas artérias coronárias de crianças já. O infarto... Gordura no coração? Gordura nas artérias coronárias, nas artérias que nutrem o coração, que quando elas se soltam ou elas ocluem porque deposita muito ali naquela artéria, numa parte mais fina dela, ocluem de fato aquela artéria, aquela área do coração morre, e é o infarto miocárdico. Então o que acontece com o adulto pode começa na criança. O risco do adulto começa na infância. E a gente precisa se atentar a isso. O diabetes, a obesidade, o colesterol alto. A gente tem que entender que são fatores de risco que têm que ser cuidados ao longo da vida, se a gente quiser diminuir essas causas de morte. Agora, o conhecimento que aumentou e agora tem se avaliado já desde criança, ou com os hábitos de hoje em dia, está ficando mais frequente, mais novo? Ambas as questões, né? A gente hoje tem mais dados, mais estudos, e os hábitos de hoje. Eu acho que a gente é muito preocupado, tá? Atualmente, a gente se preocupa mais com saúde. Exatamente por ter mais conhecimento. Então, é mais comum todo mundo estar preocupado com o que está ingerindo, o que está consumindo, né? E querer uma vida mais saudável e a longevidade ser atingida. A questão é que, também, junto com isso, a gente também tem muito favorecimento da indústria, da correria, da gente comer o que está mais fácil, de mais fácil acesso, abrir o nosso pacotinho ali e ingerir. De ficar muito em tela e não de fazer ficar muito em tela, se movimentar menos. Ao invés de você estar lá jogando queimado, futebol, o que for, você está na tela. Exato. Então, são todas condições que favorecem, né, a gente atrair a doença cardiovascular para a nossa vida. E aí tem os fatores genéticos, né, hereditários, as famílias que já têm favorecimento para esses fatores, o tabagismo, o etilismo, o uso do vape, né, o pod, enfim, todos os... Que o vape é mais perigoso do que o cigarro comum. A concentração é maior, né, de nicotina. Agora, na psiquiatria, essa questão das doenças estarem acontecendo cada vez mais cedo e até de formas mais graves, está muito claro. Chegando até no suicídio. O suicídio está cada vez acontecendo com pessoas mais jovens, atingindo pessoas aí em torno de 10, 12 anos de idade. Exato. Como que você vê transtorno alimentar, até suicídio, ansiedade, depressão, o que for, porque tem muita relação com a parte cardiológica. Sim. Você vê muito essa comorbidade? Vejo. Como eu sou cardiopediatra, acaba que vem bastante, né? Então, eu acabo tendo essa vivência muito maior do que outros colegas médicos, inclusive. O transtorno alimentar, por exemplo, ele enfim, hiperdelicado de se cuidar, precisa realmente de uma rede muito grande, né, de suporte clínico. Então, é o psicólogo, é o psiquiatra, é o nutricionista, é o
pediatra, é o pediatra ou o ebiatra do paciente, e um envolvimento da família, a compreensão que a família tem que ter, reconhecer que não é fácil, compreender. Mas o distúrbio alimentar que você está falando é de sobrepeso, é de não comer, é o quê? Não comer, os dois, os né? Dois polos. Os dois polos. Então, a anorexia, a bulimia, a obesidade, eles são bem complexos em relação ao tratamento, ao reconhecimento pelas famílias, a aceitação, a saber conduzir, porque aí precisa ser... Eu tenho, por exemplo, famílias que... Eu tenho um caso, por exemplo, está em tratamento de anorexia. Doutora, agora eu acho que ela melhorou, ela comeu um hambúrguer. E a gente sabe que ela comeu aquele hambúrguer e aquilo vai gerar um gatilho que ela vai piorar, né? Vai voltar 3 meses atrás. E a gente ir para a família reconhecer que aquilo não vai ser legal, que tem que seguir a orientação da nutricionista, tem que estar em comum acordo toda a equipe junto com o que está sendo ingerido, tem risco até de síndrome de realimentação, tudo isso é muito complexo, né? Precisam realmente os profissionais estarem juntos. Explica pra gente essa síndrome de realimentação. Enfim, o paciente com anorexia, ele está totalmente... desprovido de nutrientes, o próprio coração sofre atrofia muscular. O que seria essa atrofia? É perder massa de músculo. Do mesmo jeito que tem um emagrecimento de massa muscular, de músculo estriado, que a gente chama, que é a musculatura do corpo, o coração também. Quer dizer que ele fica menor? Como é que Ele fica mais frágil, mais fraco. E aí, a realimentação, isso foi descoberto na época das guerras mundiais, porque os soldados ficavam em inanição durante a guerra e quando se voltavam para os campos e se alimentavam, morriam. Então, a pessoa fica muito tempo sem comer, vai ficando desnutrida e aí vai ficando desnutrida. Você pensar que, apareceu comida, vou comer. Só que essa realimentação ela tem que ser gradual para o organismo se habituar. Aquele coração ele perdeu a capacidade de gerar contração adequada com um volume de sangue adequado para um corpo muito maior que o que está naquele momento. Então, a realimentação, o que acontece? Aumenta a insulina rápido, aí o fósforo, o potássio, eles vão para dentro da célula com o aumento de insulina. E isso gera um risco maior de arritmia. O fósforo ele é necessário para a formação de ATP, que é quem faz a energia para o músculo contrair. O músculo não tem força contrátil, porque não tem fósforo, não tem potássio, magnésio cai também, aumenta o risco de arritmia e pode gerar o óbito. Então, é uma condição que é realmente muito necessário que seja progressiva e acompanhada. Então, a gente tem que colher exames, estar acompanhando essa realimentação. E quando o nutricionista calcula que vai aumentar X calorias por dia ou por semana, é super seguro. O problema é aumentar agudamente. Então, a paciente com anorexia que está ali sem alimentação, ficando desnutrida, não é para qualquer um ali que não entende chegar a insistir para qualquer tipo de alimento. Tem que ter uma orientação do nutricionista especializado naquilo para saber qual tipo de alimento, qual quantidade, e são várias etapas. Porque senão, se comer errado, pode até morrer. Sim, exato. É exatamente isso. Reconhecer que é um caso de anorexia, né? Não é um simples emagrecimento, e sim a anorexia ela é um transtorno. Então, é um padrão mental que gera aquela situação. Para vocês terem ideia, tem uma forma de terapia que é para que elas consigam reconhecer que elas não têm a forma que elas veem no espelho, em que a gente pega o psicólogo, né, pega um barbante, dá para a paciente envolver a própria perna, ela envolve
E só que antes de mostrar para ela como é a perna atual, ele pediu para ela colocar como ela achava que era. E ela mostra sempre um barbante gigante e a perninha estava ali fininha. Então, e eles deixam mesmo para que ela reconheça que ela não é daquele jeito que ela está se imaginando. Então, quando a gente tem um transtorno, são muitas fases para o tratamento. Eu, particularmente, que cuido, tenho bastante casos, já vivenciei situações extremas. E aí, imagina, pacientes assim, com alguma exacerbação psiquiátrica, aí vai medicar, acaba piorando. Já tive pacientes com tentativa de suicídio durante o processo de tratamento, tomando vários comprimidos juntos dos antipsicóticos que tinha em casa. Então, realmente são situações em que a gente tem que trabalhar junto. A pessoa fica preocupada se tem caloria no comprimido? Não quer tomar o remédio porque acha que o remédio pode engordar? A pessoa fica preocupada com caloria em tudo que é lugar. Na água. Pesa tudo, é impressionante, assim. Pesa e não ingere nada mais do que aquilo. Ou, se não tiver supervisionado, a gente tem as acompanhantes terapêuticas, né, que são enfermeiras, normalmente, que ficam para ficar com o paciente 24 horas mesmo em casa, porque a chance de burlar é maior. Então, não pode, tem que, depois da refeição, ficar na cama por 1 hora, porque se for no banheiro vai querer purgar, querer forçar vômito. Então, é um paciente, uma situação muito delicada. E o coração oscila extremamente nessas fases aí do cuidado. Já tive pacientes com derrame pericárdico, que é a água ao redor do coração, por causa da anorexia. A frequência cardíaca diminui muito, porque é uma adaptação do corpo a pouca atividade. Então, vai para 40 batimentos. Nossa. Acordado, conversando. O normal seria? Normalmente acima de 60, vamos lá. Não... A gente está chegando perto do fim aqui. Eu vou fazer uma pergunta e aí a Paty vai pensando na dela. Como é que é a questão da saúde mental, você que está dos familiares de quem tem um parente com um problema no coração? Como é que fica a família? Porque você também lida com a família, querendo ou não. Como é que você enxerga? Porque a gente, às vezes, não tem acesso a isso, né? Sim. Bem, gente, eu escrevi 4 livros, né? Vocês falaram também. São da minha série Cardio-Humanização. E é exatamente pela minha preocupação do acolhimento e da compreensão da cardiopatia na vida daquele paciente. E como também ajudar, né? E ajudar com o que a gente também pode em relação à alimentação, ao mundo lúdico, porque eu penso que para a criança, se a gente fala num formato que a criança aceita melhor, tudo vai mais fácil e aquilo facilita a vida daquela mãe, daquele pai que, né, já tem a preocupação extrema com seu filho. Eu costumo dizer que para o coração dos meus pacientes bater bem, estar bem, o dos pais tem que estar em sintonia. Então, eu supro muito as dúvidas que eles têm, os medos que eles têm. A informação, eu acho que é a primeira a conseguir minimizar aí o estrago que esse medo da doença cardíaca gera, né? Eu brinco, olha, operar o coração não é igual arrancar um dente e arrancar uma unha. E isso daí também complica pra caramba e dá trabalho pra caramba. Então, é realmente uma cirurgia de grande porte. Por mais simples que seja, ela é de grande porte, requer inúmeros profissionais. A minha especialidade você não faz sozinho. Eu não consigo... Tem que ser em equipe. Eu sempre tenho que ter equipe. Isso, para a família compreender, né, porque não é o dia a dia, ajuda muito a gente ter esse suporte. Então, eu creio que o suporte tem que vir da informação global. Então, doença no coração em criança, as cardiopatias congênitas, 1 a cada 100 no Brasil e no mundo, a maioria dos continentes é assim, nasce com cardiopatia congênita. No Brasil, a gente está falando de 30 mil nascidos vivos por ano. 29 mil é o que a organização, ou a
a Organização Mundial de Saúde traz em relação ao Brasil e o Ministério da Saúde tem de dado para o Brasil. Então, o reconhecimento da cardiopatia pela população é muito importante. Quando a família tem o diagnóstico, o suporte à família é muito importante, que seja feito pelo próprio pediatra, cardiologista pediátrico, e, caso necessário, ter psicólogo, ter realmente, né, uma rede de apoio, assistente social, que nos ajuda muito nos serviços. Pensando em Brasil, porque você está num centro de referência de Brasil, de São Paulo e até do mundo. Brasil como um todo, a gente tem vários Brasis, como que é realmente o reconhecimento desses casos e os recursos que as pessoas têm? A gente não tem centro que opera o coração, por exemplo, nem em todas as cidades, e também não tem nem em todos os estados. E São Paulo, os grandes centros, né, acabam tendo vários. Então, o acesso de muitos pacientes ainda é difícil. Acho que a telemedicina ajudou e tem ajudado muito, mas o reconhecimento acaba tendo que ser muito pelo pediatra da criança, na sala de parto, na maternidade, na primeira vez que ausculta, nas percepções antes da alta, né, na avaliação pediátrica antes da alta dos bebês, e nas consultas regulares. A gente antes ouvia, tinha uma coisa, né, na pediatria, auscultava um sopro e dizia que era inocente ou que vai fechar, mas só pode falar isso com exame, com avaliação completa. Então, não dá para... É difícil avaliar coração sem realmente os exames que nos ajudam aí a definir o grau. Existe uma necessidade de um treinamento de pediatras no Brasil inteiro para fazer esse reconhecimento. Sim. E muitos casos, então, vão acabar o paciente e a família tendo que se mudar de estado. Sim. Você deve receber gente de tudo quanto é lugar do Brasil. Sim. E aí é mais uma adaptação, porque você já está... O ser humano já não é preparado para ver uma criança doente, sendo seu filho menos ainda. E aí você está saindo da sua casa, do seu estado, toda uma mudança. Isso abala mais ainda. Como que vocês conseguem dar suporte para essas famílias? Existem, enfim, o serviço social dos centros ajuda muito a direcionar em como eles se mantêm, a parte do TFD, que é o tratamento fora de domicílio, em bancar as vindas dessas famílias para cá e para os centros do país inteiro onde existe o tratamento, também funciona muito bem. Existem casas de apoio. Eu, por exemplo, os meus livros, os direitos autorais são doados para Casa do Coração, que é uma casa que abriga as famílias que vêm para fazer exames, pacientes que estão aguardando na fila de transplante cardíaco para o INCOL, para o HCOL, para alguns centros aqui de São Paulo. Então, existem instituições que acabam também ajudando, mas a grande maioria ainda carece de um acesso, né, a grandes centros ou a centros especializados. Então, o diagnóstico acaba ainda sendo uma dificuldade. Hoje, o ecofetal, o ecocardiograma fetal, ele foi liberado pelo SUS, introduzido como um exame de pré-natal obrigatório. Isso ajuda muito, mas, infelizmente, a gente não tem ecocardiografistas fetais em todos os lugares também. Então, isso também ainda é um empecilho. Ivan, onde é que a gente consegue te achar? Ai, gente, tô bastante. Tá bastante? Passa tudo aqui pra gente. Eu tenho o Instagram, né? O DRA Vanessa Guimarães. Vai estar aqui, a gente vai colocar em algum lugar dessa tela. Doutora Vanessa Guimarães. Tenho Falando com a Doutora Vanessa, que é o meu canal do YouTube. E tem o meu podcast com o meu marido, com o Eric, que é o Pode Ver, que a gente está para gravar aí mais uma temporada aí como esse aqui de vocês. E aí, enfim, Facebook, os livros também. A série Cardio-Humanização, ela está à venda na Amazon, em algumas livrarias, tem no Clube de Autores, que é a editora, e são encontrados online, no formato e-book e impresso. E a gente é só procurar pelos títulos, né? Pais de cardiopata, eu cardiopata,
Receitas do Coração, que é de alimentos, de comidas muito gostosas, inclusive, aí para melhorar a saúde cardíaca. E o É Como Se Fosse, que é o último que eu lancei, que é ensinando as crianças a fazer exames, só que ouvindo sobre o exame de uma forma que elas compreendem melhor, lúdica, e aí o medo, o receio do que vai vir pela frente acaba diminuindo e ajudando a não precisar de pseudoanalgesia e nem ter o choro, o desconforto da criança, para melhorar a experiência do paciente e da família. E esse de receita, então, também serve para todo mundo, né? Serve para todo mundo. Bom. Eu fiz com uma nutricionista, a Sheila e a Márcia, a Sheila Mustafa e Márcia Ramos. A Márcia Ramos é chefe de cozinha, então é um livro bem completo aí, com muita receita legal. E quem comprar qualquer um dos livros já vai estar ajudando essas famílias. Vai estar ajudando Muito a bom. exatamente. Exatamente. E quem quiser fazer doação direto para as instituições também pode. Também. Todos aceitam, né? E é sempre é uma ajuda que se pode dar e que vai fazer muitos corações felizes. Ai, aí. que legal. Adorei hoje, Paty. Maravilhosa. Também. Van, você foi incrível. Trouxe muita informação que a gente precisava ter. Vai estar aqui os seus livros, todos os links, tudo certinho. Paty, onde é que o pessoal te acha? Me acha pelo Instagram, DRA de doutora, Patrícia Cirilo com C e 2 L's. O site também, Patrícia Cirilo, se jogar lá no Google, me acha. Acha aqui. Acha aqui, acha tudo. Vai estar aqui o da Patrícia também. E o meu é o puxão de orelha, que é isso daí que a galera já sabe. A minha parte, você foi maravilhosa. Eu adorei hoje. Eu também, eu fico aqui, tem uma lista ainda de coisas que eu queria conversar, a gente dá um jeito aí. Chama de novo ela. Bom, gente, esse foi o episódio maravilhoso com a Van. Deixem aqui os comentários, peçam para ela voltar, que eu acho que ela tem que voltar. E siga aqui, tanto aqui no YouTube, quanto no Instagram, quanto no TikTok, quanto todas as redes, a gente está por aí. Certo, Paty? Certo, até a próxima. Até! Tchau, tchau.